10 mandamentos estoicos. Para construir uma força de vontade inquebrável. A vontade não é uma faísca frágil, esperando pelo clima perfeito para acender. Ela é ferro bruto, que só ganha forma quando é golpeado. Você pode desejar, sonhar, escrever metas em cadernos caros, colar frases motivacionais na parede, mas nada disso substitui o trabalho silencioso de construir uma mente que não recua. Quantas vezes você já jurou que começaria na segunda-feira? Quantas vezes você já repetiu para si mesmo que dessa vez seria diferente e então entregou sua força ao conforto mais próximo? É aí que começa a ferrugem. Cada pequena desistência é um golpe na lâmina. Cada desculpa disfarçada de prudência é mais um lasco na borda da espada. Uma vontade inquebrável não é um presente do universo, é um ato deliberado de forja diária. O mundo moderno te oferece distrações com a mesma velocidade que oferece oxigênio. A tentação não é mais um inimigo ocasional, é um ambiente inteiro montado para capturar sua atenção e sugar sua energia. O estoico vê isso com clareza. Ele não espera um mundo justo para ser forte. Ele não espera menos ruído, menos problemas, menos dor. Ele constrói força apesar deles, porque a vida não vai parar para que você se prepare. Ela vai testar a lâmina quando você menos esperar. E se ela não estiver afiada, o golpe virá fundo. É por isso que Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, para lembrar que a batalha não era contra o império, nem contra inimigos visíveis, mas contra a fraqueza que vive no interior. O inimigo que cochicha para você largar mais cedo, para você adiar mais uma vez, para você buscar prazer em vez de propósito. Você não pode negociar com esse inimigo. Se negociar, perde. A vontade como espada exige uma postura que não pede desculpas ao desconforto. Você vai se sentir cansado, vai se sentir tentado, vai duvidar de si mesmo. Mas o corte da lâmina só fica limpo quando ela é passada pelo fogo e pela pedra. Isso significa dizer não ao que todos dizem sim. Significa acordar para o treino quando ninguém está assistindo. Significa enfrentar uma conversa difícil quando a fuga parece mais fácil. A cada escolha, a cada ação, você está afiando ou embotando sua espada. Não existe neutralidade. Não existe zona morta. Ou você fortalece sua vontade ou a deixa apodrecer. Imagine por um instante que sua mente é uma fortaleza e que cada pensamento é um mensageiro que pede passagem pelo portão. A maioria das pessoas abre o portão sem olhar. Deixa entrar qualquer coisa. Comparações, medos exagerados, desejos vazios, raiva gratuita. E cada intruso desses enfraquece a estrutura. O estoico não faz isso. Ele inspeciona cada mensageiro, interroga, questiona. Isso é útil ou destrutivo? Isso fortalece ou corrompe? Essa prática repetida diariamente transforma uma mente comum em uma mente armada. E uma mente armada não depende de sorte ou circunstância. Ela dita o ritmo da própria vida. Quando você entender isso profundamente, começará a perceber que pequenas vitórias são, na verdade, batalhas épicas disfarçadas. Dizer não a um impulso agora é uma batalha vencida. Permanecer firme diante de uma crítica injusta é uma batalha vencida. Escolher levantar da cama quando o corpo pede para ficar é uma batalha vencida. Cada uma dessas batalhas pequenas constrói um guerreiro invisível, e esse guerreiro é a parte de você que ninguém pode derrubar. É ele quem mantém seu curso quando o resto do mundo desmorona. A vontade como espada não brilha sozinha. Ela precisa de manutenção constante. Precisa ser limpa das desculpas, das distrações e dos medos acumulados. Precisa ser usada para não enferrujar. Quando você age mesmo sem vontade, você a está afiando. Quando você persiste mesmo sem reconhecimento, você a está fortalecendo. Quando você enfrenta aquilo que teme, você está testando seu fio de corte. É um processo interminável, porque a vida não deixa de apresentar novos desafios. Mas é esse processo que transforma um indivíduo comum em alguém inquebrável. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que são conduzidas apenas pelo que sentem no momento?
que se movem apenas quando estão animadas. Elas são como soldados que só marcham em dias de sol. Mas a guerra pela sua mente não escolhe o clima. A batalha mais decisiva vai começar quando estiver chovendo, escuro e silencioso, quando ninguém estiver assistindo e quando sua própria voz interna disser para desistir. É nesse instante que você descobre se sua espada corta de verdade. E é nesse instante que você prova que é mais do que um conjunto de desejos passageiros. A vontade não precisa ser perfeita para começar a agir. Ela precisa ser usada para se tornar forte. Um estoico não espera condições ideais. Ele começa, ele age, ele falha e recomeça. Ele entende que cada falha é apenas mais um golpe no metal, que cada dor é mais um passo na afiação. Não existe outro caminho para uma força de vontade inquebrável. Não existe atalho. Não existe truque psicológico que substitua o ato brutal e simples de agir quando você não quer. Então, quando a tentação vier, lembre-se, não é apenas uma escolha pequena, é mais um golpe na espada, e cada golpe conta. Agora que você ouviu o primeiro mandamento, pare por um segundo e sinta o peso dessa verdade. A vontade não virá pronta para você. Ela precisa ser forjada, protegida e usada. E isso começa agora, no momento em que você decide não ceder mais à fraqueza disfarçada de conforto. Respire fundo. Segure firme a espada invisível que só você pode ver. E venha comigo para o próximo mandamento, onde vamos falar sobre a força silenciosa de vencer sem aplausos. O culto ao esforço invisível é o segundo golpe contra a ilusão que te enfraquece. A maioria das pessoas constrói força apenas quando há plateia. Elas levantam o peso quando alguém observa, estudam quando alguém elogia, persistem quando há promessa de aplauso. Mas no instante em que ninguém está olhando, quando não há reconhecimento nem recompensa, elas param. É nesse momento que o estoico se diferencia. Ele entende que a disciplina verdadeira é silenciosa, que a grandeza real não precisa ser exibida para existir. Vencer sem aplausos é desafiar o vício moderno pelo reconhecimento imediato. É cultivar um poder interno que não depende de testemunhas. É trabalhar quando ninguém vê e manter o curso quando ninguém aplaude. É agir por convicção, não por aprovação. Você vive em um mundo que transforma cada gesto em espetáculo. Redes sociais transformaram até o ato de ajudar alguém em performance. As pessoas postam sobre suas virtudes porque, no fundo, precisam da confirmação externa para continuar. Mas a confirmação externa é volátil. Hoje te aplaudem, amanhã te ignoram. Se sua força depende disso, ela não é força, é vaidade. Os estoicos ensinavam a cultivar a virtude como um jardim escondido. Não porque o mundo não mereça vê-lo, mas porque sua firmeza não pode estar à venda. O esforço invisível é a prova de que sua vontade é real. Porque só quem está comprometido de verdade continua quando ninguém valida seu caminho. Imagine-se treinando sozinho em um campo deserto. O vento frio corta a pele. Não há música épica, não há luz perfeita, não há plateia. Só o som do seu esforço e a resistência do mundo ao seu redor. Esse é o cenário onde a força de vontade cresce. O treino público molda a aparência. O treino invisível molda o caráter. Quando você age apenas sob os holofotes, você não constrói disciplina, constrói dependência. Mas quando você persiste no anonimato, você está dizendo ao universo: eu faço porque é o certo, não porque é visto. O esforço invisível também é um escudo contra o ego. Ele silencia aquela parte de você que quer reconhecimento mais do que resultado. Ele desmonta o jogo de comparações. Ele te lembra de que seu compromisso é com a virtude e com o domínio próprio, não com o aplauso de quem não entende sua jornada. Sêneca escreveu que a virtude é a própria recompensa. Não há prêmio maior do que agir de acordo com sua razão, independentemente das reações alheias. Quando você internaliza isso, cada pequena ação feita em silêncio se torna uma pedra colocada na fundação da sua fortaleza interna. Mas cuidado, o mundo vai testar sua paciência. Vai tentar te seduzir com aplausos fáceis, vai zombar do seu silêncio.
Você verá pessoas menos comprometidas recebendo mais reconhecimento. Você verá atalhos sendo celebrados, enquanto sua estrada silenciosa parece longa demais. É aí que sua vontade é realmente provada. O estoico não precisa que o mundo perceba sua disciplina. Ele precisa apenas que sua consciência saiba que ela existe. Ele não para convencer ninguém. Ele segue. Ele continua treinando, estudando, enfrentando, mesmo que jamais recebam flores por isso. Pense na árvore que cresce no meio da montanha, longe de qualquer olhar humano. Ela não pede aplausos para florescer. Ela não precisa que alguém veja suas raízes profundas. Ela cresce porque é da sua natureza crescer. Assim deve ser sua disciplina. Crescer porque é o certo. Persistir porque é necessário. Vencer porque a vitória é interna, não pública. As vitórias públicas são frágeis. As vitórias invisíveis, conquistadas na solidão, são inquebráveis. Quando o reconhecimento vier, e às vezes virá, ele não deve mudar nada. Ele não deve inflar seu ego nem ditar seu ritmo. Ele é apenas um eco distante, não o motivo do seu esforço. Você deve estar disposto a apagar as luzes e continuar a trabalhar, a não receber crédito, e mesmo assim entregar excelência. A caminhar por meses ou anos sem aplausos, sabendo que cada passo silencioso é uma vitória sobre a dependência externa, porque no final, quem depende de aplausos para agir nunca será livre, mas quem vence sem aplausos pode atravessar qualquer tempestade, intacto, armado apenas com sua convicção. Cultivar o esforço invisível é libertador. É descobrir que você não precisa de plateia para ser forte. É a liberdade de agir de acordo com sua razão, não com os algoritmos de popularidade. É ser firme quando ninguém está observando, porque sua vontade não é um espetáculo, é uma espada afiada na escuridão. Lembre-se disso na próxima vez que o silêncio te fizer duvidar. A ausência de aplausos não é sinal de fracasso, é sinal de que você está treinando no terreno onde as vontades mais fortes são forjadas. Agora que o segundo mandamento foi revelado, respire fundo e sinta o peso desse aprendizado. O mundo vai continuar aplaudindo os atalhos, mas você sabe onde a verdadeira força nasce. E é por isso que vamos para o próximo mandamento, onde veremos como a rebelião contra o desejo quebra o ciclo da autoindulgência. A rebelião contra o desejo é o ponto em que a batalha pela sua mente se torna clara. O desejo não é sempre explosivo ou óbvio. Ele é paciente. Ele sussurra. Ele se disfarça de necessidade, de autocuidado, de direito merecido. Ele te diz que aquele prazer momentâneo não fará diferença, que aquela pequena concessão não importa. E pouco a pouco, ele corrói a fundação da sua força. O estoico enxerga o desejo como um inimigo disfarçado, não porque prazer seja proibido, mas porque o impulso desenfreado escraviza. Quando você age movido apenas pelo que quer sentir agora, você entrega o controle da sua vida ao capricho do momento. Não é você quem decide, é o desejo quem dirige. Quantas vezes você já trocou uma construção de longo prazo por uma satisfação instantânea? Quantas promessas quebrou para si mesmo porque o desejo parecia mais forte? Essa é a armadilha. O desejo não chega gritando, ele chega pedindo só dessa vez. Ele se apresenta como conforto legítimo, como descanso necessário, como oportunidade única. E cada vez que você cede, ele fica mais forte. Cada vez que você aceita, sua vontade enfraquece. Sêneca advertia que nada escraviza mais do que ser governado por desejos que mudam a cada hora. O homem que não domina seus impulsos é conduzido como um navio sem leme, jogado de um lado para o outro pelas marés de emoções e tentações. Rebelar-se contra o desejo não é viver uma vida cinza ou negar todo prazer, é recuperar o comando. É questionar cada impulso. Isso serve ao meu propósito ou apenas alimenta meu vício? Isso fortalece minha mente ou me torna mais dependente de estímulos? O estoico não foge do prazer, mas também não é seu servo. Ele o desfruta quando é sábio, mas o descarta quando ameaça sua liberdade. Essa rebelião é um treino diário,
Ela exige que você interrompa o ciclo automático de buscar alívio sempre que se sentir desconfortável. Ela exige que você resista ao clique fácil, ao açúcar rápido, ao elogio vazio, porque cada vez que você vence um desejo desnecessário, você afirma que é o senhor de si mesmo. O desejo é astuto. Ele vai tentar te convencer de que resistir é repressão, de que negar é perda. Mas a perda real é entregar sua autonomia. Imagine que cada vez que você diz não a um impulso, você está colocando uma pedra na muralha que protege sua mente. E cada vez que diz sim sem pensar, você está arrancando uma dessas pedras. Ao longo do tempo, um muro sólido pode se tornar uma ruína frágil. O mundo moderno amplifica isso. Aplicativos, anúncios, notificações. Todos competem para sequestrar sua atenção e seus desejos. Ser estoico hoje é um ato revolucionário. É declarar que sua mente não está à venda. É dizer ao mundo, vocês podem oferecer, mas eu escolho. Sempre. Essa rebelião não acontece apenas nas grandes tentações. Ela acontece nas pequenas. É o impulso de rolar a tela por mais 5 minutos quando você deveria trabalhar. É o desejo de comprar algo que não precisa para sentir um prazer curto. É a vontade de responder com raiva porque seu ego foi ferido. São nesses instantes aparentemente banais que o estoico treina. Ele não espera uma crise monumental para testar sua força. Ele a constrói nas decisões mínimas, porque sabe que são elas que moldam seu caráter. O domínio próprio não é um gesto heróico único. É uma sucessão silenciosa de recusas e escolhas conscientes. Ao resistir, você não está se punindo. Você está se libertando. O desejo quer te manter preso ao ciclo de satisfação e arrependimento. Ele quer que você seja previsível e fácil de manipular. Mas cada ato de resistência reescreve esse roteiro. Você descobre que pode suportar o desconforto e, mais ainda, que o desconforto é temporário. Essa consciência é uma das armas mais poderosas de um estoico. A certeza de que nenhum impulso é mais forte que uma mente treinada. Quando você domina o desejo, algo muda. O barulho externo perde força. As tentações parecem menos urgentes. O que antes te controlava agora é apenas uma opção. E nessa liberdade, sua força de vontade floresce. Você não vive mais à mercê do que quer sentir. Você vive de acordo com o que decidiu construir. Essa é a verdadeira rebelião. Não contra o mundo, mas contra a tirania invisível do desejo. O mundo continuará oferecendo atalhos, prazeres fáceis e escapes rápidos. Mas sua espada, forjada nos primeiros mandamentos, agora encontra um novo fio. Ela corta as amarras que o desejo tenta colocar em volta de você. Respire fundo e observe quantas das suas escolhas de hoje foram guiadas pelo desejo e não pela razão. É um choque ver quantas vezes ele venceu sem que você percebesse. Mas esse choque é um presente. Ele mostra onde sua liberdade foi roubada e onde pode ser recuperada. E é com essa clareza que seguimos para o próximo mandamento, onde você vai descobrir que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve lá fora, mas sempre dentro de você, esperando por sua vigilância radical. O campo de batalha não é o mundo externo, não são as pessoas, nem as circunstâncias, nem o destino. O verdadeiro confronto sempre esteve dentro de você. É lá que sua força de vontade é testada. É lá que a disciplina nasce ou morre. O quarto mandamento estoico é o ritual de confronto diário, encarar a si mesmo todos os dias como inimigo e mestre ao mesmo tempo. Não existe fuga, não existem desculpas. Você pode enganar os outros com palavras, pode manipular aparências, mas não pode esconder de si mesmo quem realmente é. O espelho não aceita disfarces. A consciência não esquece os desvios. Imagine começar cada noite perguntando com brutal honestidade: fui leal aos meus princípios hoje ou fui governado pelo capricho do momento? Essa pergunta não busca a perfeição, busca a clareza. O estoico não exige que você seja impecável, exige que você seja vigilante. Cada dia é um ensaio para a eternidade, e cada erro não examinado é um convite para repeti-lo. Marco Aurélio, no auge do poder imperial, escrevia para si mesmo como se fosse um soldado sitiado.
Ele investigava seus pensamentos, expunha seus erros ao sol da razão, não para se punir, mas para não ser escravo de fraquezas invisíveis. Se um imperador precisava se examinar, que desculpa resta para nós? Esse ritual de confronto diário é mais do que reflexão, é treino. É o ato de se sentar em silêncio, fechar os olhos e revisitar o dia, não como vítima, mas como juiz e aprendiz. O que você fez bem? Onde você cedeu? Onde agiu movido por orgulho, medo ou vaidade? Cada resposta honesta fortalece o músculo da vontade. Cada mentira contada a si mesmo o enfraquece. O perigo não está em errar, está em recusar-se a enxergar o erro. O mundo moderno te distrai com barulho para que você nunca olhe para dentro. É mais fácil culpar o trânsito, o chefe, a economia. Mais difícil é admitir que, muitas vezes, você mesmo é o obstáculo. Não espere que esse confronto seja confortável. Ele raramente é. Haverá dias em que você vai se envergonhar do que fez. Haverá momentos em que vai perceber que suas justificativas eram apenas desculpas elaboradas. Mas é nesse desconforto que nasce a força. A mente que se examina com coragem não se torna frágil, torna-se inabalável, porque ela já encarou o pior, a verdade nua e crua sobre si mesma. E quem encara a verdade não teme críticas externas. Quem se julga com rigor não se abala com o julgamento alheio. Esse ritual também ensina paciência. Ele mostra que mudança real não acontece em saltos dramáticos, mas em pequenas correções diárias. Hoje você percebe uma falha. Amanhã, resiste a ela por um segundo a mais. Depois de amanhã, escolhe diferente. Aos poucos, o que era fraqueza se torna força. Esse é o caminho estoico. Não espetáculo, mas consistência. Não promessas grandiosas, mas revisões silenciosas. Não aplausos, mas progresso genuíno. Ao transformar o autoexame em hábito, você cria uma fortaleza interna. Porque o mundo pode mudar, as pessoas podem te trair, os planos podem falhar, mas o olhar que você lança sobre si mesmo continua sendo sua maior defesa. Cada revisão diária é uma pedra colocada nessa fortaleza. Cada pergunta honesta é uma arma contra a autoilusão. E a autoilusão é o inimigo mais perigoso de todos. Ela sussurra que você está indo bem quando está se desviando. Ela embala sua consciência enquanto sua vontade apodrece. O exame diário destrói essa ilusão antes que ela cresça. Pense no dia de hoje. Houve momentos em que você reagiu sem pensar? Situações em que o desejo venceu sua razão? Palavras ditas por orgulho? Ações tomadas por medo? Traga isso à luz, não para se punir, mas para recuperar o controle. O estoico não teme descobrir suas falhas, porque sabe que elas são degraus para a virtude. É na revisão silenciosa, feita quando ninguém está assistindo, que o caráter se fortalece. A batalha não está nas redes sociais, nem nos debates públicos, nem nas conquistas externas. Ela está agora, no espaço entre o que você fez e o que sabe que deveria ter feito. Se você começar hoje, o impacto será imediato. Amanhã, quando uma situação familiar aparecer, sua mente lembrará da revisão da noite anterior. Ela hesitará antes de repetir o erro. Esse momento de hesitação é a prova de que a guerra interna está sendo vencida. Aos poucos, suas ações passam a refletir seus princípios e não seus impulsos. E quando isso acontecer, nada do lado de fora terá poder sobre você. Esse é o poder do ritual de confronto diário. Ele desloca a luta para o único terreno onde você tem total controle. Ele transforma cada dia em um campo de treino. Ele afasta a névoa das desculpas e devolve a você o comando. E quando o comando volta para suas mãos, nenhuma tempestade externa pode roubar sua direção. É por isso que o próximo mandamento estoico vai te ensinar a esperar em pé, a usar a paciência não como fuga, mas como força ativa. Porque às vezes, a maior demonstração de vontade não é atacar nem fugir. É permanecer firme enquanto o mundo gira ao redor. A arte de esperar em pé é a disciplina que separa quem reage do impulso de quem comanda a própria vida. O mundo moderno transformou a impaciência em padrão.
A tecnologia encurtou distâncias e tempos de resposta, e agora qualquer atraso parece insuportável. Mas a força de vontade verdadeira não se mede apenas pela ação imediata, e sim pela capacidade de permanecer firme quando nada acontece, quando o silêncio é longo e a resposta não vem. Esperar em pé não é cruzar os braços, é manter a postura, é resistir ao desespero, é confiar na razão mesmo quando a emoção grita por pressa. Muitos confundem paciência com passividade. Acham que esperar significa desistir, mas o estoico sabe que a espera ativa é um teste mais duro do que o combate. É fácil agir quando a adrenalina corre, quando há emoção ou reconhecimento. Difícil é sustentar o compromisso dia após dia, quando não há aplausos nem sinais de progresso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que o tempo é juiz de todas as coisas e que a pressa é inimiga da sabedoria. Quando você entende isso, percebe que não é o atraso que te fere, mas a sua própria ansiedade. O impaciente vive em guerra com o que não pode controlar. O paciente governa a si mesmo e, por isso, permanece invulnerável. Esperar em pé é um treinamento para a alma. É o momento em que você aprende a lidar com o vazio entre a semente e a colheita. Esse vazio parece inóspito, parece inútil, mas é nele que sua vontade cresce. A mente impaciente tenta preencher o silêncio com distrações, tenta acelerar processos que precisam de tempo, tenta forçar resultados para sentir controle, mas o controle verdadeiro não está em apressar o mundo, está em dominar a si mesmo. O estoico não se curva à pressa porque sabe que nada de valor nasce de um impulso. Ele mantém o olhar firme, mesmo quando o horizonte não oferece garantias. Há momentos em que a ação é impossível ou imprudente. Forçar um movimento seria destruir tudo o que foi construído. Nessas horas, quem não aprendeu a esperar quebra. Ele se desespera, toma decisões precipitadas, abandona princípios. Mas quem treinou a paciência como força ativa, permanece de pé. Ele não fica inerte. Ele observa, prepara, fortalece. Ele espera com atenção, pronto para agir quando a hora certa chegar. Essa paciência não é fraqueza, é domínio. É a prova de que sua vontade não é escrava do medo do tempo. Considere as maiores mudanças que você já tentou fazer na vida. Nenhuma delas se consolidou da noite para o dia. O corpo não se fortalece com um treino. A mente não se disciplina com uma única leitura. O caráter não se molda com uma decisão isolada. Cada transformação profunda exigiu semanas, meses, anos. O mundo vai te tentar com atalhos, com promessas de resultado rápido, com fórmulas fáceis. Vai dizer que você está perdendo tempo, enquanto outros avançam. Mas o avanço apressado muitas vezes leva ao colapso. O estoico não corre atrás da aparência de progresso. Ele constrói fundamentos invisíveis, enquanto os outros se distraem com vitórias momentâneas. Esperar em pé também significa suportar o desconforto emocional. O vazio entre o esforço e o resultado pode ser doloroso. Você pode se sentir ignorado, esquecido, inútil. É aí que muitos desistem, mas cada minuto de espera consciente fortalece seu caráter. É um lembrete silencioso de que sua jornada não depende de validação externa. É um teste que apenas aqueles com vontade firme conseguem passar. Sêneca escreveu que a vida é longa o suficiente para aqueles que sabem usá-la. Usar o tempo não é encher cada segundo com agitação. É estar presente e preparado, mesmo no silêncio. Treine essa paciência deliberadamente. Quando algo demorar mais do que você gostaria, perceba o impulso de se irritar. Observe-o. Deixe-o passar sem agir. Quando a tentação de apressar processos surgir, pergunte-se: isso é necessidade ou ansiedade? Essa pausa consciente é o exercício. Ela te afasta das garras do imediatismo e reforça sua autonomia. Aos poucos, você se torna imune ao caos externo. Você entende que não precisa controlar o tempo para controlar sua vida. Esperar em pé é um ato de coragem. É declarar ao mundo que você confia no processo, que sua força não está condicionada ao ritmo externo. É permanecer firme enquanto o vento sopra
e as marés mudam, sem ceder ao pânico nem ao desânimo. É um gesto silencioso, mas poderoso. Eu permaneço. Eu continuo. Eu não abandono o que sei ser correto só porque é difícil ou demorado. Essa postura molda uma vontade que não pode ser corrompida pelas oscilações do destino. Quando o momento certo chegar, e ele chegará, sua paciência terá construído não apenas uma oportunidade, mas uma versão de você capaz de aproveitá-la plenamente. O impaciente, quando vê a chance, está fraco, desgastado, despreparado. O paciente, quando a vê, está inteiro, pronto e afiado. E é por isso que, antes de falar de dor e sofrimento, precisamos entender que a paciência foi o alicerce silencioso que tornou possível resistir. É hora de avançar para o próximo mandamento, onde as feridas deixam de ser fraquezas e passam a ser o cimento da alma. Feridas que fortificam são a matéria-prima da vontade. O sofrimento, inevitável e muitas vezes injusto, pode ser destruidor para quem o enfrenta com ressentimento. Mas para o estoico, cada dor é um instrutor severo. Não se trata de buscar sofrimento, nem de romantizá-lo, mas de reconhecer que fugir dele é fugir do próprio crescimento. Marco Aurélio governou um império em meio a pragas, guerras e traições. Epicteto viveu como escravo antes de se tornar filósofo. Ambos entenderam que a adversidade não era apenas um obstáculo, mas uma oportunidade de forjar uma mente que não se curva. Quando a dor chega, ela revela as rachaduras que você ignorava. Ela expõe o que precisa ser fortalecido. A maioria das pessoas reage à dor com revolta ou fuga. Elas buscam anestesias rápidas, distrações, vícios, culpas externas. Mas a dor reprimida não some. Ela se acumula e retorna ainda mais forte. O estoico, ao contrário, encara a ferida de frente. Ele pergunta: o que essa experiência pode me ensinar? Que parte de mim precisa se tornar mais forte para que isso não me destrua? Esse questionamento não elimina o sofrimento, mas o transforma. É o processo de pegar a pedra que te atingiu e usá-la como tijolo na construção da sua fortaleza. Pense em momentos difíceis da sua vida. Traições, perdas, fracassos, humilhações. Você sobreviveu a todos. E se olhar com sinceridade, vai perceber que muitos deles te ensinaram lições que nenhum conforto teria ensinado. Talvez você aprendeu a discernir quem realmente é leal. Talvez você descobriu uma força escondida. Talvez percebeu que sua identidade não pode depender de fatores externos. Cada uma dessas cicatrizes é uma prova de que você pode resistir, mas só se tornam força quando você escolhe não se tornar amargo. A amargura é a ferrugem da vontade. A gratidão silenciosa pela lição é o aço que a fortalece. O sofrimento também é um filtro. Ele revela quais princípios são sólidos e quais são apenas palavras bonitas. É fácil ser virtuoso quando tudo vai bem. É fácil manter a disciplina quando não há dor, mas quando a vida aperta, o verniz cai. O que sobra é a verdade. Essa verdade pode doer, mas é nela que sua força de vontade encontra raízes profundas. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois nunca teve oportunidade de provar a si mesmo. Fugir da dor é permanecer frágil. Encará-la é tornar-se indestrutível. Quando a ferida ainda está aberta, é difícil acreditar que ela possa te fortificar. O instinto é recuar, proteger-se, fechar o coração. Mas a resistência não nasce em dias calmos. Ela nasce quando você se levanta mesmo quebrado, quando, em meio às lágrimas, escolhe não abandonar seus princípios, quando mesmo traído recusa-se a se tornar amargo. Esse é o momento em que a vontade é moldada. Ela não surge do conforto, mas da sobrevivência ao impacto. É a alquimia emocional que transforma dor em determinação. Feridas também ensinam humildade. Elas lembram que você não controla tudo, que a vida pode mudar de um momento para o outro. Essa humildade é libertadora. Ela elimina a arrogância que enfraquece e abre espaço para a resiliência que fortalece. O estoico não nega a dor.
Ele a observa, aceita e usa. Ele sabe que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. Ele não precisa fingir que está tudo bem, mas também não permite que a dor dite suas ações. Ele permanece, aprende e cresce. Lembre-se de uma tempestade que você já atravessou. Lembre-se de como parecia impossível resistir na época. Hoje, você a vê com distância e percebe que ela te moldou. Isso acontecerá novamente. As feridas que hoje parecem te enfraquecer serão, no futuro, as colunas invisíveis da sua força. Cada adversidade é uma chance de provar a si mesmo que você é maior que ela. E quando o próximo desafio vier, você não pedirá uma vida mais fácil. Pedirá apenas força suficiente para permanecer fiel ao que sabe ser certo. O sofrimento não é justo, mas ele é honesto. Ele não se importa com status, títulos ou aparências. Ele atinge a todos e, ao fazê-lo, nivela o campo de batalha. É nesse campo que sua vontade é testada. Você pode escolher ver suas feridas como motivos para desistir ou como lembretes de que é capaz de suportar mais do que imagina. O estoico escolhe a segunda opção. Ele transforma cada golpe em treinamento, cada perda em clareza, cada cicatriz em um emblema silencioso de resiliência. E é com essa clareza que seguimos. Porque não basta apenas suportar a dor. É preciso aprender a proteger sua mente do excesso de ruído e influência externa. O próximo mandamento vai te mostrar como blindar seu mundo interno, escolhendo com cuidado o que entra e o que permanece. É assim que a força forjada na dor é preservada e ampliada. Blindagem contra o mundo é o escudo que protege tudo o que você construiu. De nada adianta forjar a espada da vontade e fortalecer sua alma com as feridas, se você permitir que qualquer influência externa atravesse suas defesas. O mundo moderno é um bombardeio constante de opiniões, comparações, estímulos e medos fabricados. Se você não escolhe o que entra na sua mente, alguém escolherá por você. O estoico sabe que disciplina não começa na ação, começa no filtro. Cada pensamento aceito molda seu caráter. Cada ideia que você deixa passar sem questionar tem o poder de corroer a fortaleza que levou anos para erguer. Você já percebeu como um único comentário negativo pode mudar o tom de todo o seu dia? Como uma comparação mal feita pode apagar suas conquistas? Isso acontece porque você abriu o portão sem vigia. Blindar sua mente não significa viver isolado, mas viver consciente. Significa selecionar as vozes que você permite ecoar dentro de si. Significa reconhecer que nem todo conselho é sábio, nem toda notícia é relevante, nem toda crítica é justa. Marco Aurélio enfrentava senadores intrigantes, soldados descontentes e tragédias públicas, e mesmo assim escrevia para si mesmo: não deixe a mente ser marcada pelo caos externo. Ele sabia que o império poderia ruir, mas sua mente precisava permanecer estável. O mundo vai tentar seduzir você com medos e promessas. Vai tentar te convencer de que você precisa consumir mais, competir mais, agradar mais. Vai te bombardear com imagens cuidadosamente projetadas para gerar comparação e inveja. Se você absorve tudo isso sem filtro, sua vontade enfraquece. Blindar-se não é negar a realidade, é manter sua autonomia diante dela. É olhar para o ruído e escolher o silêncio interno. É ouvir uma crítica e perguntar: isso é útil ou apenas veneno? É ver uma tendência e questionar: isso serve ao meu propósito ou apenas rouba minha atenção? Essa blindagem também vale para emoções alheias. Muitas vezes, você carrega dores que não são suas, raivas que não te pertencem, ansiedades que não nascem em você. O estoico aprende a ter compaixão sem perder a própria paz. Ele oferece apoio, mas não entrega sua mente ao caos dos outros. Ele entende que absorver cada tormenta alheia não é nobreza, é autodestruição. A verdadeira força é oferecer presença sem perder o eixo. É ser sólido o bastante para ajudar sem se afogar. Blindar-se não significa construir muros impenetráveis. Significa instalar portões conscientes. Bons livros, conversas profundas, exemplos de virtude, esses entram.
Fofoquinhas, comparações tóxicas, estímulos fúteis, esses ficam do lado de fora. Essa escolha diária define quem você se torna, porque sua mente é um jardim. Se você deixa ervas daninhas entrarem, elas sufocam as flores. Se você cultiva apenas o que é bom, o jardim floresce, mesmo em meio ao deserto. Lembre-se também de que o excesso de informações pode ser tão corrosivo quanto a desinformação. A avalanche de notícias, opiniões e estímulos pode te entorpecer, roubando energia que deveria ser usada para agir. O estoico pratica o consumo consciente. Ele lê o suficiente para entender, mas não o bastante para se perder. Ele ouve, mas não absorve tudo. Ele observa o mundo, mas não deixa que o mundo defina quem ele é. Quando você começa a filtrar o que entra, algo poderoso acontece. O barulho diminui, sua clareza aumenta, seus princípios ficam mais visíveis. As pequenas provocações externas deixam de controlar seu humor. A comparação perde força. A vontade, antes desgastada por influências aleatórias, recupera seu fio de corte. Você percebe que não precisa reagir a tudo, responder a todos, participar de cada discussão. Você percebe que sua mente é sua última fortaleza e que vale a pena defendê-la com rigor. Essa blindagem não é um evento único, é um hábito. É perguntar constantemente: isso merece espaço dentro de mim? Com o tempo, essa prática se torna automática. Você passa a caminhar pelo mundo como um guerreiro tranquilo, presente, atento, mas protegido. E quando as tempestades externas vierem, porque elas sempre virão, elas encontrarão uma mente firme, não um portão aberto. A força que você construiu permanece intacta porque você escolheu todos os dias blindar sua alma. Com sua mente agora protegida do caos externo, chegamos ao último mandamento estoico, aquele que dá sentido a todos os anteriores. O próximo tópico vai te mostrar que força de vontade não é apenas resistência, mas legado, ser inquebrável, mesmo quando tudo ao redor desaba. É o ponto em que sua disciplina silenciosa se transforma em algo maior que você. O legado da vontade é o ápice de tudo o que você construiu até aqui. Ser inquebrável não é apenas resistir ao caos momentâneo, mas permanecer fiel a quem você decidiu ser, mesmo quando o mundo desaba. A vida vai testar você de formas que não pode prever. Perdas repentinas, fracassos devastadores, mudanças que rasgam o chão sob seus pés. Nesses momentos, não são suas palavras que importam, nem as aparências que manteve, mas a solidez silenciosa que você forjou dentro de si. O legado da vontade é o que resta quando tudo o mais é levado. Imagine um castelo que resiste a uma tempestade, porque sua fundação foi construída com pedras que ninguém viu sendo colocadas. Cada escolha silenciosa, cada ato de disciplina feito sem aplausos, cada ferida suportada com dignidade é uma dessas pedras. O mundo pode nunca reconhecer o esforço invisível que você investiu, mas essa fortaleza interna não precisa de reconhecimento. Ela precisa apenas existir. É ela que impede que uma crise temporária destrua uma vida inteira. É ela que mantém sua mente de pé quando todos ao redor caem em desespero. E é ela que inspira silenciosamente, mesmo que você nunca faça um discurso sobre força ou coragem. O legado não é apenas o que você deixa para os outros, mas o que você deixa para si mesmo. É olhar para trás, em meio às cinzas de batalhas perdidas e vencidas, e saber que, mesmo falhando, você permaneceu fiel aos seus princípios. O estoico não mede sua vida por aplausos nem por troféus, mas pela integridade silenciosa com que viveu. Marco Aurélio governou um império inteiro, mas sabia que a única coisa verdadeiramente sua era o caráter que cultivava. O mundo externo é instável. Ele pode oferecer riquezas e glórias hoje e tirá-las amanhã. Mas a vontade firmada em valores atemporais permanece inviolável. Quando tudo ao redor ruir, e em algum momento isso acontecerá, a tentação será ceder ao cinismo, ao desespero, à amargura. O legado da vontade exige que você resista a isso, não por orgulho, mas por clareza.
Porque se sua força de vontade depende de circunstâncias favoráveis, ela nunca foi força. Se ela desaparece quando o mundo desaba, ela nunca foi inquebrável. O verdadeiro teste é permanecer ereto quando não há vantagem em fazê-lo. É continuar agindo com honra quando ninguém está observando. É escolher o caminho mais difícil porque é o certo, mesmo quando o caminho fácil parece salvar você. Esse legado também se estende para além de você. Suas ações silenciosas moldam o mundo de formas que você talvez nunca veja. Um gesto de firmeza pode inspirar alguém que observa de longe. Uma escolha corajosa pode se tornar um ponto de referência para outra vida. Você não precisa ser lembrado em livros de história para deixar um impacto duradouro. Basta que suas ações sejam guiadas por princípios sólidos. O mundo pode esquecer seu nome, mas não pode apagar a influência de uma vida vivida com clareza e disciplina. O estoico não busca imortalidade através de fama, mas através de virtude. Lembre-se de que todas as tempestades são passageiras. O que você constrói dentro de si é permanente. Seu corpo pode enfraquecer, seus bens podem desaparecer, suas relações podem mudar, mas a vontade, se bem cultivada, atravessa tudo. É isso que os estoicos queriam dizer quando falavam de uma alma firme, de um espírito que não se dobra ao destino. Não há garantia de vitória externa, mas há garantia de dignidade interna. E dignidade é a única vitória que não pode ser tirada. O legado da vontade não é um troféu que você recebe no final da vida. É cada momento em que você diz não ao que te corrompe, sim ao que fortalece, e eu continuo quando tudo dentro de você grita para parar. É escolher a clareza sobre a confusão, a ação sobre a hesitação, o propósito sobre o desejo momentâneo. É entender que no fim, ninguém além de você precisa saber o quanto custou, porque a grandeza verdadeira é silenciosa. Ela não se exibe, não implora por reconhecimento, ela apenas permanece. Se amanhã tudo o que você tem desaparecer, sua vontade será o que restará para guiá-lo. Se o mundo ignorar seus esforços, sua consciência saberá quem você é. Se o destino for cruel, sua disciplina será sua âncora. Esse é o ponto final e também o ponto de partida. Construir uma vontade tão firme que nem o tempo nem a tragédia possam corrompê-la. E é nesse silêncio poderoso, onde não há aplausos nem promessas, que você encontrará a liberdade. Porque a força de vontade inquebrável não é apenas sobreviver ao mundo, é viver acima dele.